começa em você. Começa agora, Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Fala, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Ivo Brum, CFO da SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de grãos do Brasil e algodão. Ivo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelo convite. Um prazer estar aqui falando contigo. A dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela SLC e você vai me ajudar a entender cada um deles. Perfeito. No fim, a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Vamos nessa. E para você que nos ouve e nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da SLC Agrícola. Ivo, meu primeiro número para você é o seguinte: 4 bilhões e 900 milhões de reais é a receita líquida acumulada pela SLC Agrícola nos 9 primeiros meses deste ano. Uma redução de 7% sobre o mesmo período do ano passado. Quais fatores contribuíram para essa queda da receita no ano até aqui? Márcio, nós tivemos no início do ano um evento climático muito forte, no início do ano safra, na verdade, 22-23, que impactou muito na nossa produtividade de soja. Nós perdemos 17% de produtividade de soja. Perdemos também agora na colheita do milho na metade do ano, mais 6,7%. E isso impactou certamente no faturamento, principalmente da soja nesse período. A gente estima, considerando a produtividade que não colhemos vis-à-vis o preço que nós temos, uma perda de aproximadamente uns 500 milhões de reais. E bastante, hein? Bastante, faz toda a diferença quando tu olha esse percentual e isso explica um pouco dos resultados abaixo da expectativa. E se a natureza não ajuda, quando você fala do setor agrícola, não tem jeito, você não consegue ganhar de outra maneira, né? Exatamente, porque a gente tem um processo que tu aplica os fertilizantes, aplica a semente, tem o custo do manejo, e se tu não colhe por um evento climático, não tem como tu fazer economia. Tu pode, no máximo, economizar, por exemplo, os defensivos. Tá. Porque você vê que a lavoura não está correspondendo, você aplica menos se tiver menos pragas, né, ou doenças, né? Então, tu pode ter uma economia, mas não vai ser muito representativo. Então, sim, nós fazemos o investimento primeiro para depois, efetivamente, ter o resultado disso. E aí, nesse caso especificamente, tivemos sérios problemas climáticos, né? Atrasou plantio, replantio. Então, foi um ano bastante tumultuado, vamos dizer assim, a safra 22-23. E isso está impactando no resultado agora. E quando a gente fala de 22-23, é sempre uma passagem. Você planta no ano de 22 para colher no 23, como você está plantando agora em 24 para colher em 25. Perfeito, né? O ano safra começa em setembro e termina em agosto do ano seguinte. Uhum. Então, entre setembro, você planta soja, primeira safra. Lá em dezembro você pode plantar algodão na Bahia, e ainda a primeira safra. Aí em fevereiro você vai plantar algodão safrinha, janeiro algodão safrinha, em fevereiro o milho safrinha. Né? Então, efetivamente, a gente planta num ano e colhe no outro, com exceção do algodão safrinha e do milho safrinha que você colhe e planta no mesmo ano. Não faria mais sentido, então, publicar balanço conforme as safras e não com o trimestre do ano? Essa é uma boa reflexão, a gente já olhou isso várias vezes, mas na prática você vai ter a receita toda dentro do ano de 24, né? No caso, esse ano, né? A gente está colhendo 23, 24, já colheu, e toda a receita vai ficar teoricamente dentro do ano. Principalmente porque agora nós temos o efeito ativo biológico, né? Quer dizer, a gente marca a margem, teoricamente, desse ativo biológico já na colheita, né? E trimestralmente você ajusta o estoque a preço de mercado. Aquilo que você já vendeu, você marca pelo preço que você vendeu. Aquilo que você não vender, você marca mercado. Então, teoricamente, no resultado que a gente está vendo acumulado do ano, que eu sei que daqui a pouco vai me perguntar, já está marcado todo o nosso ativo, o que está vendido e o que não está vendido. Perfeito, perfeito. E vou hoje fazer uma pausa rapidinha para a mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar,
que tem foco na capacitação e crescimento das empresas e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! De volta com Ivo Brum, CFO da SLC Agrícola. Ivo, segundo número para você é o seguinte: 377 milhões e 800 mil reais foi o investimento realizado pela SLC no terceiro trimestre do ano, um aumento de 150,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quais foram esses investimentos e por que esse crescimento tão expressivo? Boa pergunta, Márcio. Na prática, esse ano, para o próximo ano safra 24-25, a gente está crescendo 60 mil hectares. São praticamente 10% na área plantada, que é bastante. Bastante. Isso requer investimentos entre máquinas, correção de solo, mais working capital. Então, isso explica muito desse aumento do CAPEX desse período. Além disso, tem um investimento muito especial que a gente está fazendo lá na Bahia, que é irrigando as áreas da Bahia. A gente conseguiu as licenças para irrigar. Então, nós temos um plano de irrigar 50 mil hectares na Bahia. Começamos agora irrigando 5 mil hectares. E a tendência é que ao longo dos anos a gente continue esse investimento até completar esse ciclo de 50 mil hectares, o que nos dá uma qualidade maior na colheita, né? Porque ele vai garantir o plantio e a colheita, né? E isso aumenta bastante os nossos resultados, ou pelo menos garante os nossos resultados. E propicia segunda safra na Bahia, coisa que naturalmente não teria. Tá. Bahia é uma região importante? É uma região que vai entregar resultados importantes para a empresa nos próximos anos, então? A Bahia sempre entregou resultados muito bons. O problema da Bahia sempre foi essa questão climática. Ela tem um risco climático maior que Mato Grosso do Sul, mas com a irrigação, esse risco termina. A gente tem altas produtividades de soja na Bahia quando chove adequadamente, né? Então, eventualmente, a cada 5 anos, você vai ter um ano com problema. Tá. Esse ano com problema deixa de existir. E aí você tem mais uma vantagem, você tem uma segunda safra na Bahia, coisa que hoje a gente não tem. Hoje a gente planta metade da fazenda com soja e a outra metade com algodão. Então, a tendência agora é que você plante 100% da fazenda com soja e faça uma segunda safra de algodão ou milho e safrinha. Que importante isso, né? E para irrigar você precisa de autorização por quê? Porque você vai extrair a água do solo, né? Uhum. Então, precisa ter uma licença especificamente para ter essa condição de extrair, e também o Estado controla o volume de água que tu extrai. Tá. Então, cada produtor tem um limite para extrair, existem, né, controles para isso. E aí, logicamente, senão todo mundo estaria colocando irrigação. Então, tudo isso é devidamente, eu diria assim, controlado pelo Estado para que não haja excessos nessa extração de água. E com relação ao maquinário também, é justamente para você conseguir atuar nesses 60 mil hectares novos que vocês estão colocando para a produção. Exatamente, a gente precisa comprar plantadeiras novas, colheitadeiras, ali logo em janeiro, fevereiro já vamos precisar dessas colheitadeiras, então já devemos chegar ainda em dezembro, então isso tudo faz parte desse plano de crescimento, né? Então, crescer não é só plantar novas áreas, você também tem que investir em correção de solo, tem que investir também em equipamentos. Muito bom. Terceiro número para você. 734 mil hectares é a área plantada da SLC Agrícola para a safra 2024-2025, uma expansão de 11% sobre a safra passada. O que esse crescimento indica para o negócio? É muito importante para o negócio. A gente, nos últimos 3 anos, não cresceu. A gente fez a aquisição da Terra Santa em 2021 e depois não teve boas oportunidades de crescimento. Uhum. Né? O mercado estava muito competitivo na parte de arrendamentos, as margens estavam altas, isso deixou o mercado bastante aquecido. E agora é um momento que as margens elas encolheram, né? A gente ficou no momento agora, nós estamos subalavancados, nós estamos com uma relação de dívida-EBITDA no final de 2023 menor que uma vez. Tá. Então, ou seja, nós temos um espaço para alavancar a companhia e exatamente foi esse nosso planejamento. A gente sabia que esse momento de altas margens era uma questão temporária, né? O agronegócio é cíclico, você tem margens altas em um período, depois você tem margens mais baixas, né? E aí em 2015 e 2016 nós tivemos essa experiência de margens mais baixas, oportunidades excelentes de crescimento, mas nós estávamos muito alavancados naquele momento. Aí não tinha o que fazer. Aí você seria alavancar mais, seria tomar muito risco, né? Então agora a gente aprendeu naquele momento e de lá para cá a gente procura deixar a alavancagem baixa para quando chega um momento que nem agora. Então você tem menos concorrência, você investe menos quando você vai fazer uma correção de solo para transformar pasto em agricultura. Tá. Né? 2, 3 anos atrás, você fazia um estudo de viabilidade para converter pasto, estava muito caro, porque o fertilizante estava caro. Todo o elo da cadeia fica um pouco mais caro.
Então agora é o momento vamos fazer isso. Nós estamos fazendo isso na Fazenda Pioneira, que foi um dos aumentos de área aí que a gente acabou aumentando a joint venture que nós temos. Parte da área é conversão. E agora com o custo fertilizante mais baixo, que é um investimento muito pesado no início, né, que você vai depois aproveitar isso durante 10, 15 anos. E a única forma de crescer é tendo mais área, né? Você não tem outra forma de fazer isso, né? Uma das maneiras é essa é a principal maneira que a gente faz. Logicamente, a gente também entrou com o negócio de sementes recentemente, não faz 8 anos, e a gente tem crescido no negócio de semente, a gente tem capacidade de produzir 2 milhões de sacos, logicamente começamos pequenininho, produzindo 200 mil, que era a capacidade interna que nós tínhamos, hoje a gente está chegando aí a 2.500, né? E a ideia é chegar a 2 milhões, que é a nossa capacidade hoje. Tá. Só que é um mercado que tu tem que ir conquistando o cliente, a gente faz diretamente com o produtor, então também tem que fazer uma avaliação de crédito, então a gente está crescendo gradativamente. Então é outra maneira de, também de crescer no mercado, mas crescer em área plantada diria assim, é o dom da companhia. Uhum. E 2025 tende a ser um ano bom também para fazer mais arrendamentos? Quer dizer, o mercado já vai ficar menos caro para vocês conseguirem novas áreas? Eu te digo assim, ele está menos competitivo. Como as margens estão baixas, isso traz uma dificuldade para o produtor que tem menos eficiência crescer, né? Ele tem que conseguir capital, que está caro, né? Isso traz algum risco, então reduz a competição. A gente vê claramente que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, a competição estava muito grande para uma área. Hoje você tem muito menos competição. Então facilita você fazer um negócio justo no nosso entendimento, entendeu? Porque chega uma hora que os produtores estão ganhando tanto dinheiro que não fazem conta. E isso é um risco, né? Por isso que agora você tem uma leva de recuperações judiciais, porque foram feitos muitos investimentos, sem contar que é cíclico. E agora nós chegamos no ciclo de baixa. Então quem não se preparou para esse momento está sofrendo. Então tem menos competição, a gente consegue crescer com taxas que a gente entende adequadas para o negócio. Perfeito. Quarto número para você, Ivo. R$ 6.666 é o custo de produção por hectare da SLC Agrícola para a safra 2024-25, uma queda de 5,2% sobre a safra do ano anterior. O que a empresa tem feito para conseguir essa diminuição de custo? Esse é um trabalho bastante árduo. Tá? Na safra anterior, a gente reduziu uma redução de 10%. Tá? Então, o que acontece? Quando as margens sobem, também sobem os custos. É natural. Né? A gente não vai ganhar a margem sozinha. Os preços da soja chegou a $15 por bushel. Lógico que a minha margem aumentou. Mas todo o elo vai se adequando. Né? A manutenção fica mais cara, as máquinas ficam mais caras, né? Fornecimento de frete também fica mais caro, combustível fica mais caro. Então, tu tem um momento que todos os custos sobem. E agora nós estamos no momento inverso. Tu tem uma redução de preços, os preços chegaram a $10 por bushel na soja, né, de 15 caiu para 10, uma redução significativa, né? Parcialmente compensado pelo câmbio, mas é significativo. Então você tem que fazer o mesmo trabalho na cadeia de redução. Você não consegue impedir que a cadeia suba de preço, porque se eu não pago o preço, o vizinho vai pagar. Então eu tenho que entrar na mesma leva, mas agora é diferente. Agora os preços caíram, então todo mundo tem que se adequar. No nosso caso, a gente comparou os custos e entendeu o seguinte: o custeio dessa safra próxima, 24, 25, deveria ser mais ou menos igual à safra 19 e 20. Olha só. E aí, naquele momento, o nosso custo por hectare da soja era $950. Então, nós fizemos um trabalho forte para trazer nesse mesmo patamar. E aí, logicamente, contamos com a colaboração dos gerentes das fazendas, que também foram sensíveis a isso, entenderam o momento do negócio e também ajudaram nessa redução de custos. Então, a gente tinha um target para a soja, um target para o algodão, e a gente alcançou esses targets, por isso que a gente conseguiu essa redução de custos, que eu acho que é bem significativa, é a conscientização. Tu percebe que o management da companhia está consciente do mercado, ou seja, quando está em alta, temos que aproveitar, mas quando está em baixa, a gente tem que saber também adequar os custos a esse novo patamar. E quando a gente fala custo de produção, é só dentro da fazenda, não estou considerando logística, por exemplo, que deve ser outro custo alto que vocês têm aí nesse negócio. Perfeito, nós estamos falando de custo na fazenda. A nossa venda de grãos é na porta da fazenda, então o custo logístico a gente deixa para as tradings. Tá. Por quê? Porque eles têm muito maior poder de barganha com as empresas de frete, né, de logística, ou mesmo com a própria Rumo. Nós não temos esse mesmo poder de barganha porque a gente está uma produção muito menor do que as trades negociam. Né? O algodão é diferente, porque o algodão é tão caro que o frete fica, assim, diria assim, o impacto do frete é pequeno em relação ao preço. Tá. Né? Então esse frete até o porto a gente faz, e aí entrega o produto no porto. A grande, logicamente, 95% do algodão é exportado.
Então a gente entrega no porto e aí destina para o cliente. Aí o cliente assume a partir daquele momento. E ali é o custo dele e tudo mais, né? Nós temos assim 30% que a gente vende direto para clientes na Ásia. Uhum. Né, entrega lá para eles, né? É um cliente especial que a gente já trabalhou faz mais de 15 anos, estamos trabalhando com esse tipo de cliente, que ele preserva muita qualidade. Então a gente tem lotes especiais para esses clientes, logicamente ganha prêmio em função disso. Uhum. Então vale a pena fazer esse trabalho direto, com vendas direto para a indústria têxtil na Ásia. Além de algodão, soja e milho, outras culturas também fazem sentido entrar no portfólio ou não? Então fazem sentido, a gente tem procurado diversificar um pouco também produto. Uhum. Então a gente entrou com soja semente, que é um pouco diferente, algodão, agora estamos com algodão semente também. Estamos crescendo no trigo, né? E eu acho que essa irrigação na Bahia vai ajudar muito nisso. Tá? Hoje a gente faz trigo mais na fazenda em Goiás, que a gente tem na Pamplona, mas a gente vê um grande potencial na Bahia também, porque tem altitude importante, e essa altitude faz com que à noite tu tenha um frio, por incrível que pareça. Faz menos de 15 graus no oeste baiano, porque tem altitude, isso ajuda. E o trigo demanda isso. Tá. Tu tem que ter uma temperatura abaixo de 15 graus. Então a tendência é que a gente cresça, não só nós, né, mas toda a região ali vai ter esse potencial de produzir trigo, que hoje é importado. Então tu tem uma paridade de importação quando vai vender. Né? Quem está comprando, olha, eu poderia trazer trigo da Argentina e comprar o trigo aqui do Brasil. Então acaba tendo um pequeno ganho, então valoriza o trigo produzido internamente. E para a empresa, obviamente, isso também é muito bom, né? Sem dúvida. Quinto número para você, Ivo. 4 bilhões e 200 milhões de reais era a dívida líquida da SLC Agrícola no fim de setembro, um aumento de 1 bilhão e 300 milhões de reais sobre 2023. O que vem impactando a companhia? É uma soma de fatores. O primeiro fator foi a perda da produtividade de soja. Né? Então, como eu te comentei, vamos estimar em torno de 500 milhões de reais. E também o crescimento de 60 mil hectares. Mais máquinas, correção no solo que a gente está fazendo conversão, a irrigação na Bahia. Tudo é capital, né? Tudo é capital. Então isso vai somando e vai chegar nesse aumento da dívida. Isso, a tendência é baixar no próximo ano? É cíclico também como o setor agrícola? Eu te diria assim, se a gente não cresce, a gente fica subalavancado rapidamente. Né? Isso aconteceu nos últimos 3 anos. Com muito dinheiro no caixa, se a gente não tem novos investimentos, a gente acaba o quê? Recomprando ação. A gente tem tradicionalmente pago 50% do lucro como dividendo, tá. E ainda assim sobra dinheiro no caixa. É bastante. Nossa. Sobra esse dinheiro no caixa, a gente recomprou nos últimos anos pelo menos em torno de 2% da média por ano das ações. Né? Então, é uma forma de retornar o capital para o investidor. Né? Então, o que a gente fez nos últimos anos. Então, por isso que eu digo assim, para frente, a tendência é, se a gente fica com a alavancagem um pouco alta, a gente pode reduzir o crescimento, se for o caso, e rapidamente isso desalavanca a companhia. E nessa dívida líquida já consta a alavancagem que você comentou de uma vez a geração de caixa? Já contempla, né? Porque agora fechamos o trimestre com 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes, né? Porque realmente foi o crescimento de área plantada, irrigação, conversão de pasto, tudo, e falta dos 500 milhões da soja. Então, isso tudo faz com que a gente fique com esses 2 milhões. Uma coisa importante, né? Essa colheita do algodão que a gente fez agora recentemente, que terminou em agosto, você tem que beneficiar o algodão. Separar a semente da fibra. Tá. Isso leva um tempo, né? A gente vai até o final do ano, às vezes até entra o ano que vem fazendo isso, dependendo da localidade. Então você não consegue vender todo esse algodão de imediato. Esse algodão vai ser vendido até março, abril do ano que vem. Então esse caixa da safra anterior, ele está entrando ainda. Uhum. Vai para o quarto trimestre ou primeiro trimestre do ano que vem. Exatamente, mas eu tenho 100% do custo já incorrido, né? Já paguei os fertilizantes, os defensivos, a semente, a mão de obra. Então já está tudo pago. Só que agora que vai entrar o resultado, né? A receita dessa colheita. Então eu diria assim, a tendência é gradativamente que entre mais caixa, né? Isso vai ajudar certamente na alavancagem. Com certeza. Vamos inverter o jogo aqui. Agora eu faço a pergunta e você me traz o número, hein? O melhor número a ser apresentado? O melhor número a ser apresentado, eu te diria assim, é uma margem líquida ao redor de 13%. Esse é o nosso objetivo anual. Isso na média. Né? A gente, ano passado, apresentou 18% de margem líquida. Nossa Senhora. Então, esse ano que está ruim, né? Até, como te falei, né? A gente teve uma perda de produtividade, nós estamos com margem líquida de 10%. 2 dígitos ainda. Bem positivo. Então, eu diria assim, o nosso objetivo é ter 13% de margem líquida e é isso que nós temos buscado ao longo dos anos. Mas é variável, né? Teve anos já que teve 20, 18, agora estamos com 10.
Então vai depender muito do ano e das margens que se apresentam nas commodities. Quarto tri, com essa história do caixa do algodão, pode dar uma ajudada a levantar um pouquinho, né? Óbvio que você não pode falar os guidances, né? Mas, obviamente, que o quarto tri, então, tem um fator importante aí. O quarto tri é marcado pela entrega do algodão. A gente deve entregar um volume representativo de algodão, isso ajuda na geração de caixa do período. Nós vamos ter o ativo biológico da colheita de soja de janeiro. Então, também isso marca resultado, né? Não é caixa, mas é resultado. Então, essa vai ser os grandes movimentos que nós vamos ter para frente. Logicamente, câmbio é importante, que define isso, e produtividade, né? É sempre um item, eu diria assim, o mais importante de todos é a produtividade. O número que melhor representa a SLC? O número que representa a SLC é tu ter uma alavancagem baixa, sabe? A gente tem definido internamente, assim, relação de dívida e EBITDA no máximo 2 vezes. Então, um conselho, quando vê esse número acima de 2 vezes, a gente deve reduzir a velocidade de crescimento, salvo se tiver oportunidades muito boas. E abaixo disso, a gente tem que crescer. Então, quando a gente estava abaixo de 1, a pressão era imensa de crescimento, mas não tinha bons projetos, ou pelo menos projetos que tivessem a viabilidade adequada. Então, a gente tinha recompração quando acontece isso. Então, a alavancagem é um item crítico e eu acho que super importante para o agronegócio, né? Porque é cíclico. Então, tu tem que saber trabalhar com esses ciclos para não correr risco de ficar aí depois com uma super alavancagem e ficar sofrendo. E até o exemplo que está acontecendo aí no mercado, né? Muitas empresas não souberam equilibrar esse fator e estão sofrendo agora com as recuperações judiciais, como você bem lembrou aqui. Perfeito. Eu te diria assim, o produtor, invariavelmente, quando ele ganha dinheiro, ele tenta comprar o vizinho. E comprar o vizinho e comprar terra é um recurso que tu não tem liquidez. Né? Então, quando tu quer vender, ninguém quer comprar. Então, tu tem que tomar muito cuidado nessas aquisições para não te alavancar demais, porque se tu precisar do recurso, depois é difícil achar alguém que compre pelo mesmo preço que tu pagaste. Né? Então, é bem complicado isso, então tem que ficar atento. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Número importante que ninguém olha para ele, eu te diria sim, crescimento, tá? Crescimento para nós é super importante também. A gente passou 3 anos sem crescer, como eu comentei, e agora a gente cresceu 60 mil hectares, que são 10%, mas como eu conversava com alguns analistas, teoricamente, a gente tem potencial de crescer 30 mil por ano. Né? Então agora esses 60 mil que a gente botou para dentro de casa é a compensação desse período. Mas é um número importante que às vezes as pessoas olham, não cresceu. A gente não vai conseguir crescer todo ano 30 mil, 40 mil. É difícil. Mas vai ter um ano que eu vou crescer 60, posso crescer 100 mil e passar 2, 3 anos sem crescer. Né? Para até adequar a própria operação aos novos hectares que tu né, conquistaste. Então tem que ter uma visão um pouco mais holística nessa questão de crescimento. Nós não vamos crescer todo ano a mesma coisa, mas vai ter anos super bons e vai ter anos com crescimento menor ou sem crescimento. E até essa adaptação realmente da empresa a uma área maior, né? Você tem que entender a terra, saber quando você vai colher, como que as pessoas que estão trabalhando ali dentro, assim, são muitos fatores, né, para você controlar. Né? Perfeito, assim, tu entrar numa área nova, você tem que conhecer que tipo de doenças que tem na região, se o solo tem alguma doença, e então tu tem um tempo de maturação daquela área dentro da companhia. E como tu falaste, equipe também, né? Equipe, por mais que tu treine as pessoas, tu vai botar em uma nova região, é uma nova equipe que vai sendo formada, tem todo o entrosamento, é que nem time de futebol. Pode botar 11 craques no mesmo time, demora até eles terem entrosamento. Então, o nosso caso não é muito diferente. Assim, até o time ficar entrosado leva um tempo, às vezes a primeira safra é uma safra que importante que vá bem, mas a gente sabe que é um pouco mais sofrido para a equipe nesse primeiro momento. O número que não sai da sua cabeça? A dívida. A dívida não sai da minha cabeça, né? E não poderia ser diferente, né? Acho que 4 bi de dívida é um número importante. Logicamente, a gente está alavancado aí com a nosso EBITDA, que esse ano está sofrendo em função dessa perda de soja, mas é um número que eu fico sempre em mente, porque é importante. A gente até conseguiu agora lançar 2 CRAs, a gente alongou essa dívida, então, a vencimento daqui a 6, 7 anos, então isso tirou muita pressão de caixa no curto prazo, é 1,5 bi que a gente levantou nesses CRAs esse ano. Isso nos dá tranquilidade para continuar crescendo, que é um momento bom de crescer, não dá para perder esse momento, mas é um item que eu estou de olho todo dia. E todo ano tem que emitir um CRA? Não. Não necessariamente. Né? Eu não vou te mentir, eu entendo que os bancos entendem melhor o nosso crédito que ainda o CRA e a pessoa física. Tá. Né? Por quê? Porque o banco nos acompanha no dia a dia, né? Ele sabe que a gente tem um ativo que é a terra, que vale 1 bi hoje, e que a gente não dá em garantia nas operações bancárias. Então ele sabe que eu tenho aquela poupança. Então ele valoriza isso, sabe que é uma empresa de pouco risco. Então quando o mercado fica muito avesso a risco, isso acontece ciclicamente no Brasil,
A SLC Agrícola é um porto seguro. Então, bancos não tradicionais emprestam dinheiro para a gente, porque ele também tem que alocar. Bom, ele muitas vezes sacrifica a margem dele, né, e aloca na SLC Agrícola, porque sabe que tem menos risco. Então, o nosso target é CDI mais 1. E a gente tem trabalhado em cima desse target faz muitos anos e tem conseguido êxito. E quando tu vai para o CRA, aí tu compete com outros veículos que têm capacidade de pagar um pouco mais. E acho que também a pessoa física, ela é aquela coisa, ela também é exigente, ela quer ter um rendimento alto. Sim, sem dúvida. Então Mesmo com a isenção de tributos, né? Do imposto de renda, né? Que é um grande atrativo de você falando de CRA, né? Sem dúvida. Então, por isso que pontualmente tem momentos que fecha essa taxa, ela consegue ser competitiva, que é o caso agora desses 2 CRAs, que a gente transaciona CDI mais 1,10, mais 6, 7, 8 anos de vencimento, né? Então ficou competitivo, está adequado com uma linha que fosse tomada dos bancos. Então a gente acabou lançando o CRA. Até para trocar o bolso, né? Agora é um outro bolso. Muito bem. Para a gente fechar, o próximo número vai ser? O próximo número agora é 25, né? Nós estamos olhando 25, sem dúvida nenhuma, esse ano para nós já acabou na metade do ano. Quando a gente faz a colheita do algodão e do milho, em julho e agosto, para nós o ano acaba. A gente já sabe o resultado do ano e a gente já está trabalhando no ano que vem. Na verdade, já estamos começando o trabalho até para 25, 26, né? A gente já comprou alguns insumos para 25, 26, eu acho uma boa oportunidade. Estamos que aproveitar agora esse câmbio também que está desvalorizado. Isso nos permite, na curva, vender câmbio até para 2026 ou final de 2025 com taxas bastante interessantes. Então a gente tem que aproveitar, porque as commodities estão em baixa, mas o câmbio desvalorizado nos ajuda, né? A gente tem 60% do nosso custo em dólar, mas 40% é em reais. Então nessa parcela em reais a gente consegue fazer uma boa margem, né? Então a gente acaba recuperando um pouco dessa perda da commodity internacional, mas ganha com a desvalorização. Logicamente, né? A agricultura brasileira, ela é exportadora. Tá? Então nós temos que aproveitar esse câmbio desvalorizado, não sei até quando vai, mas tem que aproveitar esse momento para vender futuro e garantir preço. Esse é o trabalho do CFO, né? Ficar olhando sempre isso aí, do como a gente pode ganhar um pouquinho mais, né? Sem dúvida. Ivo, obrigado, viu? Prazer falar contigo. Obrigado a você que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu. Compartilhe o programa com a SLC Agrícola para mais gente conhecer a empresa e entender a importância do agro brasileiro. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar, estamos em todas. Um abraço e até a próxima!